Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ideias e Debates. Hoje nós vamos discutir a gestão pública e as boas práticas. Os meus convidados neste programa são André Flávio de Oliveira, que é advogado e procurador do município de Jacareí, e também a advogada Bárbara Cristal, que é mestra em gestão de políticas públicas. Sejam bem-vindos à Rede Alesp, tudo bem? Boa Tudo noite, ótimo. muito obrigado, tudo ótimo. Bem. Então, começando esse tema, né, como a gente define, né, a gestão pública e as boas práticas? Eu vou começar com o André, depois a Bárbara faz o complemento. Olha, gestão pública é como, no meio prático e didático de se entender, é a gestão daquilo que é público, né, dos bens públicos, da máquina como um todo, de todo o seu aparato, do, da sua bandeira, da sua identidade, da, das coisas que pertencem, né, no caso do município, do estado ou da União. Então, a gestão pública, né, sinteticamente falando, ela engloba essas questões, porque nós teremos que gerir, cuidar, administrar todas as questões públicas, né? Desde o dinheiro, os bens, aquelas políticas públicas que teremos que fazer, deixar de fazer por causa de várias questões, como estamos passando pelo momento de pandemia, é, como vamos gerir os bens para que possamos mitigar os efeitos de uma pandemia na sociedade. Então, a gestão pública, numa forma bem ampla, seria isso, né? É difícil falar em poucas palavras de uma questão que envolve um bacharel, né? É um curso, né? Gestão pública, para quem quer se aprofundar nesse assunto, né? Obviamente faz o vestibular e se inscreve numa faculdade boa sobre gestão pública para aprender como que faz isso. Então não é da noite para o dia, não é uma coisa simples, é bem organizado, é bem feito, e hoje no Brasil temos grandes gestores, grande pessoal com gabarito para gerir, né, o público, gerir a coisa pública e fazer ela funcionar. Agora nós vivemos uma época, e eu acredito que cada vez mais, onde o eleitor ele procura gestores públicos para eleger. Mas na prática, qual a formação de um gestor público? Como a gente pode dizer, né, a definição de um gestor público? Pode ser a Bárbara primeiro. Boa noite a todos, né? É importante salientar, né, assim como o André colocou, eu acho que é relevante você pensar que a máquina pública hoje, ela tem uma complexidade tão grande que a inocência de quem senta no aparato público, né? Quem vai ser um prefeito, um governador, um presidente, ou até quem vai ser um secretário, ou quem está pegando cargos em comissão, né? E, obviamente, as pessoas que prestaram concurso para isso. Quando você entra na máquina pública, a complexidade de ações é gigantesca, né? Então, quando você pensa em gestão pública, tem toda a linha da gestão eficiente, que hoje, né, a gente fala que são os 5 E's, né? Eficiência, eficácia, efetividade, economicidade e ética. O que você espera aí de um gestor público hoje, e inclusive dos servidores dessa máquina pública, sejam eles concursados ou comissionados, é que você tenha, de fato, essa gestão proba e essa gestão eficiente. Então, a gente espera aí que os próximos gestores, em todas as secretarias, tenham seus resultados, tenham o seu planejamento estratégico bem estruturado e, principalmente, se atinja impactos e efeitos que façam os municípios serem mais competitivos, né? Que façam o risco Brasil diminuir, que gerem empregos, que melhorem a economia. Então, acredito eu que quando a gente pensa em gestão de políticas públicas hoje, não é como a gente pensava há tempos atrás, a ideia de patrimonialismo, clientelismo, isso já passou bastante, tá?
E como você comentou aí, o que seria um gestor público, né? Eu me formei na USP em gestão de políticas públicas. Então, assim, depois eu fui para o Tribunal de Contas, né? Me aperfeiçoar na área de controle e combate à corrupção, que é o que eu atuo hoje. Então, assim, o que a gente espera aí dos gestores públicos, quem já está em concurso ou quem já tem cargo em comissão, é que sim, faça uma pós-graduação na linha de gestão pública, porque não é a mesma coisa, de fato, gestão pública e gestão privada, e a complexidade, quando se pega um contrato, quando se faz um planejamento, quando se faz licitações, não é o que se apresenta nos livros, né? Então, assim, aquela visão só jurídica, ela é muito boa para quem pensa num compliance operacional, mas para quem vai para a prática, ser ordenador de despesas, você tem aí uma, como é que eu vou dizer isso, uma necessidade de segurança jurídica e um olhar de gestão muito mais importante hoje, que é muito mais cobrado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e pelas controladorias, tá? Então, assim, quando a gente pensa em gestor público hoje, existem aí mais de 80 faculdades no Brasil, né, voltadas à formação de gestão pública, gestão social pública, gestão de políticas públicas, administração pública, que sim, você pode ter aí uma grande cartela, né, de possíveis novos comissionados, atendendo de forma técnica e eficiente diversos cargos aí pelo Brasil. Então, se tem aí hoje uma necessidade muito forte de fazer uma gestão muito mais eficiente, principalmente em tempos de crise, né? Eu acho que quem sabe gerir a máquina, né, de forma eficiente na parte operacional e tática, que ela tem um ambiente, claro que tem uma interferência política, né? Mas não chega a ser assim uma coisa impeditiva, uma coisa que faz parte da gestão pública brasileira, é a democracia, né? Então, assim, nesses perfis táticos e operacionais, ter essa formação é extremamente importante, visando aí, de fato, os resultados. O Brasil hoje tem péssimos resultados, principalmente em planejamento. Quem olha aí os indicadores do Tribunal de Contas, o pior indicador do Tribunal de Contas no Brasil inteiro é planejamento estratégico. Se você planeja mal estrategicamente, você compra mal, você paga mal, né? E você, principalmente, não tem os resultados que você espera. Então, obviamente, você tem porosidades aí, a corrupção e, principalmente, ineficiência do gasto público. Olha, interessante nesse contexto, né? Qual que é a diferença, né? A gente pode traçar uma semelhança entre a gestão de negócios e a gestão política? Pode. Quer falar, André, um pouco? Depois eu complemento? Eu quero. Não é de hoje que grandes empresários se enveredam para o mundo político, né? Vamos dar um exemplo para não falar do Brasil, porque a Bárbara já puxou minha orelha. Mas podemos citar, por exemplo, o presidente americano Donald Trump. Ele, um grande empresário que optou por concorrer às eleições para o cargo de presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil temos outros exemplos, né, de políticos que administravam empresas, que administravam negócios e decidiram contribuir para a política. Eu não vejo um problema em si nessa atitude, né, desde que seja levado em consideração a questão da eficiência, a questão da probidade administrativa, mas o que mais precisa, independentemente da formação do político, é que ele tenha vocação para a política, né? Temos muitas pessoas que falam bem, mas não têm vocação para a política. E temos pessoas que falam mal e têm uma vocação para a política. Interessante. Eles conseguem articular com vários partidos, conseguem mobilizar o seu eleitorado, são pessoas que têm essa facilidade. Então, não importa tanto da onde que essa pessoa surgiu, né? No meu ponto de vista, não importa tanto de onde essa pessoa veio, mas sim a bagagem que ela traz para a política. Tanto nesse sentido quanto nos outros, né? Se ele tiver uma bagagem, se ele tiver uma boa formação, se ele tiver um chamado para político, né? Um chamado para convencer o eleitorado. Porque aqui na minha cidade temos exemplos gigantescos assim. O vereador mais votado nessa gestão foi o vereador que fala mais simples,
tem um linguajar bem tranquilo, bem acessível e que teve muito mais votos em comparação com pessoas com excelente formação, né, com aquele linguajar escorreito, aquele linguajar, né, empolado, bonito, mas não tem voto, porque ele não chega até o seu eleitorado. Então é essa a questão. Então o empresário sim pode ser político, tá? Não tem problema algum não. Mas ele vai precisar angariar votos, ele vai precisar buscar o seu eleitorado e convencê-lo é a grande dificuldade. Se ele conseguir fazer isso, sim, ele vai ser um político de sucesso. Olha, interessante, né, dentro desse contexto, Bárbara, eu gostaria de ressaltar também, por exemplo, já conversei com algumas pessoas que largaram o serviço público e foram para a iniciativa privada, pelas questões de desafio de crescimento profissional e também a questão salarial, que na iniciativa privada muitas vezes é melhor. Você acha que isso ainda é um retrato ou foi uma questão pontual de alguns anos atrás? Na verdade, assim, voltando à pergunta inicial, que é a questão do gestor público empresário, né, que eu acho que é interessante, eu acho que o empresário, ele tem uma vocação toda para a parte de se aventurar, né, de ter essa questão de não ter medo de riscos. Isso é interessantíssimo para a área pública. Só que o que acontece é que essa demonização em relação à política, ou essa demonização entre a nossa construção, né, de candidatos, ou se falar que não se faz carreira em política, eu acho isso uma coisa assim muito, como é que eu vou dizer? Não favorece em nada, na verdade, a nossa democracia, não favorece em nada as nossas instituições, tá? O que eu acho importante é, como o André falou, a questão de você ser vocacionado e, principalmente, tem muitas coisas que a iniciativa privada aceita, que a iniciativa pública não permite, tá? Ah, mas é muito burocracia. É muita burocracia, vírgula, né? Existem legislações aí que a gente está avançando em diversas áreas, mas existe também um respaldo em relação às políticas públicas, em relação ao ordenamento jurídico da administração pública, que devem sim ser considerados, né? E tem muitas coisas que podem ser consideradas em boas práticas, né, por um viés empresarial, mas que na prática não tem fôlego, né? Por exemplo, doações de empresas. Até onde a gente pode ter aí as doações de empresas ao longo dos anos? Será que eu não estou diminuindo concorrência? Será que eu não estou mitigando aí o número crescente de empregos? Tem toda uma questão aí em relação à economia e desenvolvimento local, que às vezes alguns pontos podem aí acabar sendo contrários a essa visão mais empreendedora da ação, tá? Outro ponto também, será que eu não tenho que fazer editais de licitação para questões de doações? Tem toda uma necessidade a ser construída por muitas vezes ideias muito boas, mas que devem ser muito melhor elaboradas em relação à questão jurídica, tá? E principalmente pensando em geração de emprego e renda. Às vezes pode estar indo na contramão disso. E mais do que isso, tá? Em relação a conflitos de interesse, muitas vezes empresas que vão doar para alguns governos, que vão doar para alguns municípios, irão participar de grandes licitações, tá? No mesmo município, no mesmo governo estadual. Até onde isso é conflito de interesse ou não, né? Então, assim, tem toda essa questão que a população, né, até por ter assim, um certo descrédito algumas vezes em relação a algumas ações políticas, esses pontos devem ser muito transparentes, esses pontos devem ser muito bem caracterizados em relação às suas contratações e também em relação às doações, tá? Hoje tem ideias muito boas, principalmente no governo federal, em relação a lojas virtuais de doações para governos. Então, assim, tem uma grande parcela aí de pessoas que foram da linha empresarial para a gestão pública, né? Assim como também teve muita gente do setor militar que foi atuar na gestão pública mais estratégica, né? Que teria aí uma conotação um pouco mais da ação política, que isso não como é que eu vou dizer? Isso é uma coisa positiva, até porque existem diversas agendas que devem estar aí na pauta, né? Então, isso são coisas importantes. Existem a pauta do empresariado, existe a pauta do agronegócio, existe a pauta do militarismo, existe a pauta de saúde, educação, diversas pautas aí, e, claro, ter os seus representantes também como gestores, né? De fato, da máquina pública, que tem a sua ação política, é importantíssimo, mas eu não vejo isso como um grande diferencial, vou ser muito clara, tá? Isso é uma coisa que é uma característica
que pode ser melhorada na gestão pública, mas não quer dizer que um gestor que atue na área privada vai ser melhor que um gestor da área pública. Isso aí eu te falo porque eu fiz mais de 3 mil cidades no Brasil, e a gente tem ótimos servidores, a gente tem ótimos concursados, comissionados, prefeitos, governadores que têm uma alta eficiência, só que às vezes estão em regiões onde a gente não tem uma mídia muito grande, onde não mostra aquela boa prática de fato sendo elaborada ou exercida, tá? Essa é a minha opinião. É importante até ressaltar que eu não falei gestores melhores, e não, eu falei na questão das melhores oportunidades ao profissional. E aí você pode até complementar se elas estão no serviço público ou na iniciativa privada. Tem até um tema que é assim, gestão pública não é gestão privada, tá? Eu nem achei que foi um comentário seu, é um comentário comum mesmo, é até importante colocar isso, né? Por isso que a gente separa aí a gestão pública da gestão privada, até em relação à formação, então em relação ao mestrado, à pós-graduação, ao doutorado. Tem vários interpores, né? Tipo, tem várias questões de entender as instituições, a burocracia de cada instituição, que ela não tem nada a ver com o setor privado, até a legislação. Se a gente for ver hoje, né? A gente fala assim, o compliance no setor privado, ele está mais avançado que no compliance no setor público? Não é bem assim, tá, gente? E a gente está muito avançado em relação às políticas públicas de compliance no setor público, tanto que muita legislação do setor empresarial que faz parceria para público-privada, ou que tem as contratações para se exigir integridade, né? Ou a lei anticorrupção relacionada a algumas empresas, elas estão ainda sendo construídas, né, pela área privada. Então, assim, tem toda uma, como é que eu vou dizer isso? Tem toda uma construção consecutiva, né, que ela vai acontecendo ao mesmo tempo, nos dois âmbitos. Na verdade, eu acho que o Brasil ganha quando a gente tem cada um atuando, né, dentro do seu certame, e sim, tendo esses expoentes que podem trazer aí boas agendas. Em relação à sua pergunta, acontece sim, de muitas vezes, você fazer um contrato que compensa muito mais ele no setor privado do que no setor público. Vou dar um exemplo meu mesmo. Eu tenho contratos que têm investimento internacional que, sim, são de milhões de reais. Numa máquina pública, sendo honesto, você não vai ganhar milhões de reais. Você vai ganhar o seu salário, né, dentro da sua realidade. Então, assim, já tive cargos públicos, já atuei de forma privada dentro de grandes contratos com investimento internacional. Só que tem uma coisa chamada vocação, que é o que o André falou. Não tem dinheiro que pague você ir para um município ou você ir para um governo estadual implementar uma política pública que melhora a vida de milhões de pessoas. É uma coisa que você, sabendo fazer o seu trabalho e vendo aquela melhoria a curto prazo, por exemplo, né, no meu caso, eu fiz matriz de risco de várias prefeituras, inclusive a de São Paulo. Criei indicadores de gestão de risco em diversas partes do Brasil. Devolvi milhões de reais em auditorias. E não tem dinheiro que pague isso, entende? É uma questão de você conseguir melhorar a vida de muitas pessoas, com muitas coisas que as pessoas dizem que ninguém consegue fazer, e você consegue. O André até participou de uma auditoria comigo, que é de milhões de reais também, no interior de São Paulo. As minhas auditorias, a maior parte é na cidade de São Paulo, mas eu tenho várias outras pelo Brasil e algumas no interior de São Paulo. Então, assim, essa ação de você fazer uma auditoria que devolve milhões em arrecadação, onde as empresas têm que devolver o dinheiro à máquina pública, onde a população fica feliz, onde tem uma CPI onde nunca teve, e as pessoas começam a acreditar que sim, é possível, não tem dinheiro que pague, entende? Então, assim, tem todo esse lado da história. Às vezes você pode ter grandes contratos, mas às vezes a sua ação de boa prática, por exemplo, uma merenda muito bem realizada, com transparência total, em que a mãe veja que todos os filhos, né, estão se alimentando da forma correta, com valor nutricional correto, e você consegue ali ter uma cidade inteira com a merenda perfeita em todas as escolas, não tem dinheiro que pague quantas crianças você está salvando na desnutrição, ou você está melhorando aí as conexões neurais das crianças por estar se alimentando bem. Um outro exemplo muito simples, tá? Eu já dei aula em várias partes do Brasil. Eu tenho um curso que eu dei em uma cidade chamada Cochichola, e o controlador era um ex-gari. Ele falou para mim, o meu sonho é que a minha cidade tenha primeiro lugar na educação. A gente foi lá, criou um plano com ele e tal, e a cidade deles, junto com o prefeito deles, foram lá e atuaram certinho. Cochichola conseguiu ser primeiro lugar na Paraíba em relação à educação por 2 anos consecutivos. Então, assim, tem dinheiro que pague isso? Não tem. Então, tem essa questão também. Quem tem uma vocação pública, né, servir ao público, né, que tem a ver com o servidor, tem a ver com a ação pública, dificilmente você acaba indo para a máquina pública por outros motivos, não só pelo dinheiro em si.
Agora nós temos muitos assuntos a abordar, né? Queria começar que vocês expliquem de forma bem didática para o nosso telespectador o que é uma controladoria, como se cria essa controladoria, né? De quem parte essa iniciativa. Então é importante a gente explicar a função dela e como criar, né? Quais os critérios que o município deve adotar para criar uma controladoria. Eu começo com você, André. Pois bem, a controladoria, um dos primeiros passos para sua criação é ter um projeto de lei. Um projeto de lei bem estruturado. Os municípios que não têm uma controladoria, geralmente se espelham naqueles municípios que já têm uma controladoria, ou pedem um auxílio da própria Controladoria Geral da União. Ela vai e dá uma infinidade de arquivos, de cursos, de treinamentos com relação à controladoria. É ter uma boa lei estruturando toda a controladoria, como ela vai ser, se ela vai estar ou não ligada a alguma outra secretaria, ou se vai ser uma controladoria que tenha status de secretaria ou não, se ela está ligada a algum secretário ou ao prefeito, ou no caso, o governador. Então, o primeiro passo para se fazer uma boa controladoria é ter uma boa lei, bem estruturada, e que fique claro a questão da independência da controladoria, para que ela consiga trabalhar de forma sem tanta interferência. E dentro do próprio texto legal, isso já pode ficar claro. A controladoria trabalhará com independência, os, os, os servidores que vão integrar a controladoria serão, né, resguardados e tal. E assim, um primeiro passo seria para a controladoria funcionar. O que acontece em alguns lugares, tanto em São Paulo como em outros estados, alguns locais criam uma controladoria para inglês ver. Ele faz uma controladoria só para dizer na mídia que fez uma controladoria e coloca o slogan, sai no jornal, todo mundo fica maravilhado com aquela notícia. Mas é uma controladoria só, não é uma controladoria que realmente funciona, porque ela já nasceu viciada, já nasceu na sua lei, no seu projeto de lei, já com mecanismos de tolher o seu trabalho. Então, a controladoria já tem que começar bem feita, né? Numa lei que dá autonomia, que tem a sua estruturação bem planejada, que vai ter ou não interferência de um secretário ou do prefeito com relação aos seus atos, ou do prefeito e do secretário, mas que o controlador geral tranquila, sem interferência, sem imposição de alguma outra coisa. Acontece muito isso. Algum prefeito em algum município solta na mídia: agora aqui tem controladoria, agora aqui tem combate à corrupção, agora aqui nós faremos tudo certinho, porque temos aval da CGU e tal. Daí, quando você lê a lei, você lê todo o projeto de lei, você vê que não é nada aquilo que está sendo noticiado. É uma controladoria problemática. Mesmo assim, em alguns casos, vamos dizer assim, tal município criou a controladoria dessa forma, dá para melhorar, né? Quem sabe com uma emenda à lei, um projeto de lei para alterar alguns pontos que estiverem errados, tudo bem, a gente consiga acertar. Mas o primeiro passo aí que eu gostaria de chamar a atenção é a lei, né? Ter uma lei clara, uma lei objetiva que possa, né, pegar todos os pontos que deveriam ter dentro de uma lei de controladoria e segui-los, né? E na própria leitura da lei, você já vai, na leitura do texto, você já percebe se ela vai funcionar ou não. Se é uma lei que está ali só para o inglês ver, entendeu? É isso que eu queria falar. Legal, Bárbara. Você tem o que acrescentar em relação aos controladores?
Quando a gente pensa em controladorias hoje, tá, tem todo um viés aí relacionado a uma característica brasileira, tá, que são as 4 macrofunções de controle, tá bom? Controladoria hoje não é só a controladoria da contadoria de muito tempo atrás, nem o pessoal que normalmente ficava na área de fiscalização ou que ficava na fazenda fazendo auditorias, não é isso, tá? Hoje a gente tem uma estrutura no Brasil das 4 macrofunções, que é a jabuticaba brasileira, que é uma coisa que só tem no Brasil, que é as 4 macrofunções: auditoria, corregedoria, controladoria e ouvidoria. Quando você tem essas 4 macrofunções, você tem aí um sistema de controle, que é o que a gente espera para o Brasil, para a gente poder aí de fato, dentro da administração pública, respondendo a toda a legislação que está na Constituição referente a políticas públicas e toda a parte econômica, né, e fiscal que tem aí da legislação brasileira. Então, quando você cria uma controladoria completa, de fato, você consegue aí estar trazendo benefícios para toda a sua população e principalmente para a sua máquina pública de forma muito mais eficiente e ética, tá? Eu fiz um estudo o ano passado que a gente conseguiu comprovar aí que só 7 capitais do Brasil não têm estrutura anticorrupção. E, além disso, a gente tem 24% do Brasil apenas nos municípios com estrutura anticorrupção, que seria aí essas grandes controladorias, tá, relacionadas às 4 macrofunções. Então, a gente percebe que tem muito a se estimular em relação ao controle no Brasil. E muito mais do que a gente imagina, tá? Não só o combate à corrupção em si, mas, de fato, as contratações, a fiscalização contratual, o gestor do contrato, o fiscal de contrato, toda a avaliação de compras públicas e, mais do que isso, tá? A eficiência do gasto público. O porquê se tem uma demanda, de que forma aquela demanda foi criada, por que se foi comprada aquelas coisas, quais são os relatórios de avaliação e quais são os controles implementados, tá? E não um controle só com uma última instância aí de avaliação, e sim o controle em todos os momentos, tá bom? Para que dessa forma, em todas as secretarias, tá? Inclusive na controladoria, se possa ter aí um compliance muito bem estruturado, tá bom? Há um tempo atrás, acho que foi 2018, eu fui reestruturar a Controladoria do Paraná, né, que hoje tem aí o primeiro lugar em compliance nacional, que foi muito bem avaliado, diagnosticado, todas as estruturas do governo estadual do Paraná. Então, você consegue aí criar uma super máquina com um controle muito eficiente, mostrando aí fragilidades e trazendo aí muitos benefícios para a população, tendo aí uma ouvidoria de verdade, né, como o André falou, não adianta você criar uma ouvidoria fake, não adianta você criar aí uma corregedoria que não pune seus servidores, não adianta você criar uma auditoria que não faz auditoria, não adianta você criar uma controladoria que não vai, de fato, publicar seus relatórios, fazer as ações, tá bom? E em relação à autonomia e independência, não, existem vários arranjos aceitos, tá? Pode ser secretaria, pode ser controladoria com status de secretaria, mas o que a gente determina aí como o tipo ideal é sim ter uma controladoria com status de secretaria formalizada, que tem as 4 macrofunções, com autonomia e independência. Isso não quer dizer que o prefeito, que o governador não vão participar de algumas ações, eles irão, tá? Só que no papel de trabalho, tá? Nas auditorias, na forma de escolha, na gestão de risco, nas matrizes de risco, nos andamentos internos, em nada, tá? Existe ação do prefeito ou do governador frente ao que é realizado nas 4 macrofunções, tá bom? Então, assim, muito se diz por aí, mas a verdade é essa. A autonomia e independência, ela é plena entre os servidores que trabalham nas controladorias, tá bom? E quando isso não ocorre, aí, de fato, o que acontece são ou os próprios servidores denunciarem, ou a máquina propriamente acaba tendo aí uma ineficiência tão grande que fica evidente que aquilo ali não está gerando resultado. E aí vem o Ministério Público, vem aí o Tribunal de Contas e vários outros órgãos, inclusive a Polícia Federal, mostrando. A gente tem vários controladores presos no Brasil, tá? Então, assim, infelizmente, até na área de controle, sim, pode acontecer irregularidades. É por isso que a gente sempre exige aí que a gente tenha aí os melhores servidores dentro dessas controladorias. E por quê? Para os municípios é super importante não só a linha de punição, tá? Mas também a linha de prevenção e assessoramento ao prefeito e ao governador dessas controladorias. É muito mais fácil você conseguir fazer um relatório, uma nota técnica para o governador ou para o prefeito e ele conseguir, a curto prazo, corrigir os seus erros, né? E aí conseguir, se for o caso, uma devolução horária ou uma ação importante de intervenção,
do que você ter que esperar todo o procedimento para você fazer aí uma ação opinativa punitiva. Normalmente ela dá mais glamour, ela dá mais jornal, mas a verdade é que se for uma linha de assessoramento e prevenção, a gente tem muito mais resultado, tá? E toda essa questão de transparência pública, governo aberto, dados abertos, elas também vêm dessas controladorias aí, principalmente em relação aos contratos de contratações, tá? Agora é interessante, dentro desse contexto, é legal a gente explicar, os vereadores, eles podem tomar iniciativa de criar essa controladoria. Você deixou claro que através de um projeto de lei elas podem, né, acontecer, mas é necessário, lógico, a vontade do executivo, ou existe alguma outra forma? André começa falando. Tem as duas formas, né? O legislativo vai acabar aprovando, mas ele pode incitar, né? Ele pode suscitar, ele pode fazer a provocação que se cria as controladorias municipais. Mas é importante também se saber que também existem as controladorias de Câmara, tá? E também existem as controladorias do legislativo. E muitas no Brasil também ainda não existem. Mas sim, tá bom? É porque, na verdade, para o vereador é o melhor dos mundos. Por quê? Porque ele tem um dos papéis dele, é o papel de fiscalização. E também em relação às CPIs, que muitas vezes acabam acontecendo por conta de relatórios de auditoria do executivo das controladorias, para eles têm diversas ferramentas aí, além das ouvidorias, que também facilita o trabalho deles para essa fiscalização do executivo, tá? Então, assim, para eles é super importante que o executivo tenha essa controladoria e, principalmente, que ela funcione, tá? Mas também existe o caso de a necessidade de se criar as controladorias de câmaras, e hoje no Brasil existem várias controladorias de câmaras com nota 10 em transparência pública, em eficiência, em alguns municípios brasileiros. Então, assim, é uma tendência muito mais recente, óbvio, as controladorias de câmara. No entanto, existem essas questões, tá? Tanto do vereador suscitar para que venha o projeto, para que eles possam aprovar as controladorias, quanto utilizar as ouvidorias públicas, né, do executivo como vereador, né? Claro que ele vai ser ali dentro da estrutura, ele vai ser igual a um munícipe, né, comum. No entanto, essa utilização dele, principalmente, tá? Vou dar um exemplo muito comum aí que os vereadores fazem. Eles fazem uma pergunta para o jurídico do prefeito, para a assessoria de comunicação do prefeito, fazem a mesma pergunta para a ouvidoria. Comparam os 3 relatórios, vão para o púlpito lá e dizem, né, quais são os dados verdadeiros e começam ali alguns embates em relação a diversos programas. Então, é muito comum, sim, os vereadores utilizarem a estrutura de ouvidoria e mais do que a de ouvidoria, tá? A de auditoria para fazer aí os casos que foram encontrados pelo executivo, para poderem refazer, né, teoricamente, refazer os processos aí por meio de CPIs na Câmara. Interessante. André, alguma coisa a acrescentar? O vereador que no seu município não tiver uma controladoria, quando ele, por meio de ofício, por meio de atravessar a rua e ir até a prefeitura e perguntar por que não tem uma controladoria aqui, eu acho que dificilmente o executivo vai negar a mandar para a Câmara do município um projeto de lei nesse tipo, dessa espécie, porque é um projeto muito bem visto pelo eleitorado. É um projeto de lei que traz uma boa imagem para o Poder Executivo. E é um projeto de lei que eu acredito que os municípios que não fizeram ainda, quase certeza porque não desconhece, porque a implementação da controladoria é muito bom, porque você pode economizar milhões e milhões de reais antes de acontecer o problema. Com o trabalho de controladoria, você sim vai resolver o problema já criado, né, com relação à punição de servidores, com relação da auditoria, finalização, ou quem sabe o Ministério Público, ou Polícia Federal. Ok, isso pode acontecer. Mas grande parte do problema você resolve antes de acabar, antes dele começar, na verdade. Então, a controladoria é algo muito bom para o município. E nós só lembramos de controladoria, e isso é um mal nosso, quando começa o tempo de vacas magras, começa a faltar dinheiro e o povo não sabe o que fazer. Aí vai querer descobrir de onde que esse dinheiro está indo.
às vezes um mau investimento, às vezes uma licitação lá, né, problemática, uma obra, um asfalto mal feito, né, fica passando 20 asfaltos para resolver uma rua só, né, se tivesse um trabalho de controladoria, se tivesse um trabalho de verificação, de fiscalização daquela obra, teria acabado com o problema. Então, a implementação de controladorias é algo muito bem visto para o eleitor. Então, o executivo que deixa de fazer uma controladoria, de implementar uma controladoria no seu município, ele está perdendo voto. Então, hoje em dia, grande parte dos prefeitos e dos governadores vem com bons olhos a controladoria. E tendo ela problemas ou não tem problema. A criação, a estruturação, quem sabe depois uma readequação pode ser feita e para o município e para as pessoas será muito bom, vai ser muito aproveitável, vai diminuir o gasto público, vai diminuir aí as filas de espera, uma infinidade de benefícios que a população recebe com a implementação de políticas boas, e essa é uma excelente controladoria. Não, o até município vou que não tem... complementar você, André, porque o André ele foi corregedor, né? Então, o que é importante você pensar, né? É assim, além da parte de auditoria, a parte de controladoria, que você vai ter aí uma arrecadação a curtíssimo prazo, porque você vai estar ali redesenhando o processo, então o dinheiro vai vir para a máquina pública de uma forma muito mais rápida. Tem a linha, né, obviamente, de combate à corrupção, que ela vai estar gerando a devolução ao erário público, é um pouco mais longa, mas o dinheiro sim volta para a máquina pública. Então, em relação a você ter uma crise, as controladorias são muito importantes. Por quê? Porque ela gera arrecadação e ela também devolve o dinheiro. Então, são dois dinheiros ali que a estrutura não estava... como é que eu vou dizer isso? Não estava prevendo. Então, isso é importantíssimo em tempo de crise. E o que o André colocou, e ele não comentou aqui que ele já foi corregedor, é a questão, principalmente, de você criar uma integridade pública dos servidores. Uma vez que o servidor começa a acreditar que ter integridade... E principalmente, tá? Tem muito servidor que vai para o cargo, seja concursado, seja comissionado, que ele não sabe exatamente quais são as atribuições dele, e mais do que isso, né? Ele não fez um cursinho ali mínimo de capacitação em relação ao que são os crimes contra a administração pública, né? Tem sempre aquele viés, você tem que obedecer seu chefe, tem que obedecer seu chefe, você tem que obedecer vírgula, né? Desde que a ordem seja uma ordem legal, né? Não que seja uma ordem ilegal, né? Desde que seja uma ordem que de fato deva ser atendida. E tem toda uma questão aí de estatuto do servidor, que sim, quando você tem uma irregularidade, uma fraude, até por isso os servidores públicos têm sua estabilidade pública, é que sim, eles sejam contrário a uma ação que seja fraudulenta ou que seja aí uma corrupção de fato. Então, isso é importantíssimo, né? Então, isso é fundamental. Essa linha de corregedoria, além do perfil de punição do servidor, demissão a bem de serviço público, tem todo um viés aí em relação à conscientização de assédio moral, assédio sexual e muito mais do que isso, essa linha de integridade pública para todas as áreas, tá? E a gente fala isso, eu estou fazendo questão de falar isso, porque para mim foi uma vergonha no Brasil em relação ao auxílio emergencial, você ter aí diversos nomes de servidores estáveis e comissionados recebendo auxílio emergencial. Então, assim, é necessário, sim, essa construção também no setor público relacionada aos servidores, de uma linha de integridade, de fato, né, das suas ações. Agora, 2 pontos que eu gostaria de abordar também. Primeiro, que o eleitor às vezes procura aquele candidato lá, aquele candidato que vai fazer operação contra a corrupção, vai acabar com a corrupção no município, no estado ou na União. É um candidato geralmente que tem apelo, mas aí eu pergunto para vocês, o que é melhor? Medidas para acabar com a corrupção, né, que é aquela operação que chega, descobre todos os erros e tudo mais, ou a prevenção da corrupção? Eu vou dizer assim, né? Quem me conhece sabe, porque a minha linha é auditoria de operações especiais, tá? Então é acima de 10 milhões de reais, que normalmente está vinculado com crime organizado ou não, que sim, são essas grandes devoluções aí com parceria ao Ministério Público, tá? Então, o que acontece? São essas aí que vai prender um monte de gente, que vai fazer o maior escarcéu, só que, de fato, o dinheiro volta para a máquina pública. Se você perguntar para mim, Bárbara, essa linha é importante? Sim, essa linha é importante. Existem capitais brasileiras, existem grandes contratos aí, contratos de lixo, por exemplo, são de 90 milhões de reais. Contratos com emenda parlamentar aí, muitas vezes,
empresa relacionada a grandes obras aí. Então, é claro que é necessário essa área, entendeu? É necessária essa construção. E hoje a gente está muito mais avançado que isso. Você tem uma ideia? Hoje, o nosso perfil não é só auditoria de operações especiais, ela é muito mais vinculada ao perfil de inteligência. Você conseguir saber prospectar as fraudes, as irregularidades em diversos lugares do Brasil, tá? No estado de São Paulo, por exemplo, você conseguir ver uma empresa aí, grandes grupos econômicos que fizeram fraudes parecidas em diversos municípios e aí se criar aí um plano de operação para se conseguir barrar essas fraudes ou então, no mínimo, denunciar essas fraudes aí que vão acontecer. Então, a gente está numa linha muito mais avançada. É que, óbvio, que cada vez que isso acontece, tem dois sentimentos. Um sentimento de felicidade por ter encontrado, por devolver o dinheiro, por ter a ação, e um sentimento de derrota porque você não percebeu aquela ação antes, né? Do tipo, não foi preventivo. É óbvio que a linha preventiva é importante. Então, assim, o melhor dos mundos é que a gente pudesse atuar só preventivamente, mas isso não é uma realidade brasileira, tá? E aí tem muitos crimes de corrupção, daí dos próximos 4 anos anteriores, 6 anos anteriores, 10 anos anteriores, são valores em dinheiro que a gente não pode não devolver à máquina pública, entendeu? Então, essas duas ações, elas são importantes. É que, claro, que o tipo ideal total seria a linha apenas preventiva. Eu sempre falo, tá? Se você foi um gestor de primeiro mandato, você vai sentar na máquina pública pela primeira vez, faça uma auditoria das contas, faça uma auditoria dos contratos, principalmente nesse ano relacionado às contratações de Covid. Isso é óbvio, né? Todo mundo aqui sabe, a gente viu aí diversos casos relacionados às grandes contratações, não é diferente dos municípios, né? Então, assim, existe aí uma preocupação das duas linhas. É que o preventivo é o tipo ideal, mas a gente ainda não está nesse patamar. A questão... Opa, acho que eu perdi o áudio. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. A questão preventiva é o melhor dos mundos, né? Seria aquele estágio em que tá tudo certo, tá tudo ok, não tem nenhum problema com a administração pública, eu consigo caminhar e só vou arrumando uma coisa ou outra. A grande questão é, se hoje, em qualquer lugar do Brasil, eu começar preventivamente a trabalhar as questões de controladoria, ouvidoria, o acesso para denúncia e coisas do tipo, uma hora ou outra vai aparecer uma determinada atitude que eu vou ter que tomar com relação a determinado fato. Isso é muito constante. E analisando e estudando aquele fato, pode chegar a ser constatada uma irregularidade do ponto que eu tenho que tomar umas atitudes mais drásticas. Eu vou precisar de uma auditoria, vou precisar chamar o profissional de várias áreas para verificar se houve ou não desvio de dinheiro, se não houve a compra certa, se comprou de determinado fornecedor indicado para beneficiar fulano, ciclano, beltrano, que é parente do vereador, que é parente do prefeito. Isso acontece muito. E constatado determinadas irregularidades, fechado toda essa questão de auditoria, verificado que houve ilícito, geralmente as prefeituras tomam as suas devidas atitudes, rescinde contrato, condena a empresa, manda ela pagar. Se tiver responsabilização de servidor, esse servidor provavelmente vai passar por um processo administrativo disciplinar, do qual vai ser lhe dado direito de ampla defesa para ele se defender. Constatado coisas mais graves ainda, será necessário auxílio do Ministério Público, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Federal, para ir além das provas que foram obtidas em auditoria. Vamos dar um exemplo. Em auditoria, nós não temos às vezes pode até acontecer, se a empresa tem uma gravação de telefones, como algumas prefeituras têm, mas as auditorias e as corregedorias e as controladorias não tem a quebra de sigilo bancário, não tem a quebra acesso ao celular, aos dados falados e dados
dos aplicativos do celular. Então, mas a polícia pode e avançar nesse sentido. Então, nesse caso, o que seria bom? O melhor dos mundos seria prevenção, mas quando a gente analisa da questão preventiva, a gente acaba encontrando sempre algumas coisas das quais a gente precisa tomar depois outras atitudes, às vezes drásticas, né? Mas são bem-vindas. Estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, passou muito rápido, é um assunto que nós vamos abordar novamente aqui na Rede Alesp, mas eu quero agradecer a participação de vocês, obrigado Bárbara, obrigado André, eu que agradeço. E vamos voltar a discutir esse assunto aí, que está, né, ele é tão discutido e tão cobrado hoje pela população. Muito obrigado pela participação. Eu super agradeço o convite. Realmente passou muito rápido a conversa. É um tema muito grande, né? Muito complexo também, porque existem várias possibilidades de vertentes aí. E a todos que estão assistindo, faço questão que possam aí dar uma olhada em relação ao seu município e que sim, o controle social também é muito eficiente em relação a se pedir aí controladorias municipais. Então, fico esse alerta aí para que as pessoas possam ter melhoria do seu dia a dia aí por meio da instituição pública. Obrigado, Bárbara. Obrigado, André, pela participação. Obrigado. Este foi mais um programa Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. Falamos hoje de gestão pública e formas de controle à corrupção. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, ver este e os outros programas da Rede Alesp. É só acessar Rede Alesp, você segue lá o nosso canal e recebe notificação dos novos conteúdos. Agradeço a sua audiência, até um próximo programa, tchau!